Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí à quarta aula do evento A Semana de Venda de Soja na Hora Certa, onde eu estou ensinando aí produtores rurais a venderem soja e milho na hora certa, com segurança e lucro, independente da safra. Nessa quarta aula de hoje, eu vou trazer para vocês o próximo passo para vender soja na hora certa com segurança e lucro, tá? Essa aula é para você, produtor rural de soja e milho de todo o Brasil, dono de terra, ou mesmo arrendatário, também o arrendador, né, que recebe renda e que precisa fazer boas decisões de venda do grão. É para você que cuida da área comercial de fazenda, você que trabalha ali no grupo familiar, ou mesmo é empregado, é corretor, é algum tipo de profissional do agronegócio, engenheiro agrônomo que precisa dominar esse mercado aí da porteira para fora. O mercado de soja vem mostrando desafios muito grandes, principalmente esse ano, com preços em queda e quebra de safra em várias regiões, né? Por isso, o produtor rural tem lidado aí tanto com preço baixo e não sabe, né, como antecipar movimentos da soja aí, se vai descer, e acaba ficando muitas vezes na mão do comprador e não sabe exatamente a hora certa de vender. Por isso, eu resolvi criar esse evento aqui, no qual eu chamei Semana de Venda de Soja na Hora Certa, para te ajudar com essas tomadas de decisões. Nele, eu expliquei o passo a passo para vender soja na hora certa. Você precisa parar de errar na hora de travar custos, de cruzar moeda, mesmo sem saber que está fazendo isso, ou deixar o lucro na mão do mercado decidir qual vai ser o seu lucro no final da safra. Eu explico esses erros, tá? Como você pode estar cometendo algum deles, talvez nem sabe, lá na aula 1 desta semana. Sabendo o que não fazer, eu explico na aula 2 os 3 pilares para você vender soja na hora certa, que é como comprar barato, como proteger o lucro e como vender nas altas, tá? Esses pilares de um método de venda estão lá na nossa aula 2. Na aula 3, eu entreguei o passo a passo para vender na hora certa, e tudo isso de graça. É um conteúdo profissional que poderia muito bem, né, cobrar por ele, por essas aulas, porém, eu entreguei gratuitamente, e muitos outros que estão nas redes sociais já cobram por um evento similar a esse, tá? Ao final dessa terceira aula de sexta-feira, eu apresentei para vocês a oportunidade para se matricular no método Venda na Hora Certa. E eu prometi para todos que estivessem ao vivo comigo aqui hoje que nós iríamos sortear aí uma matrícula, tá? E eu vou explicar para você como vai ser. Então fique até o final aqui comigo, porque nós vamos sortear o nome do ganhador. Antes de revelar aí o grande ganhador de uma matrícula para o método Venda na Hora Certa, eu quero aqui relembrar para vocês, tá? Mais uma vez, quais foram os tópicos que nós vimos nas aulas 1, 2 e 3. Então, na aula 1, eu trouxe 3 grandes erros que impedem os produtores rurais de venderem na hora certa com segurança e lucro, que são não travar os custos, 2, cruzar moeda mesmo comprando e vendendo em reais, e não proteger o lucro. E esse é o erro mais silencioso que acontece na fazenda. Na aula 2, eu ensinei, né, agora que você viu erros, né, que são cometidos, 3 pilares importantes para você vender na hora certa, que é como comprar barato, como vender nas altas e como proteger o lucro mesmo antes de plantar a safra. Na aula 3, eu ensinei o passo a passo para vender soja na hora certa, com segurança e lucro, mostrando motivadores de venda para boas tomadas de decisão. Falei também sobre os indicadores de venda de soja, cada passo que você precisa para poder fazer vendas lucrativas com segurança da sua soja, independente da safra que você está plantando. Esse foi o máximo de conteúdo gratuito que eu consegui entregar até aqui. E você, aplicando tudo que eu já mostrei nessas 3 aulas, está na frente da maioria dos produtores de soja e milho, no caminho certo para vender na hora certa. E eu estou cumprindo o meu propósito principal, que é aqui estar ajudando o agro, os produtores rurais de todo o Brasil, a venderem na hora certa. Mas não é só isso. Eu posso fazer mais por vocês, mas não consigo entregar tudo aqui gratuitamente online. Por isso, para aquele produtor que quer ir além e quer dominar o mercado de soja de uma vez por todas, parar de perder dinheiro quando o mercado cai, parar de deixar de ganhar dinheiro quando o mercado sobe, eu tenho um próximo passo para você, que já se decidiu, que sabe que precisa aprimorar a área comercial na sua fazenda. Para suprir a demanda, né, de quem quer ter um método completo, né, gravado, disponível para aprender e consultar quando quiser, o mais importante, né, ter um professor, ter um tutor aí
para tirar suas dúvidas durante o caminho. Para isso, eu criei o método Venda na Hora Certa, com acesso por 1 ano, possível sendo renovar ele, com suporte também de 1 ano, para tirar dúvidas e se preparar para possíveis reviravoltas deste mercado. É o método para você aprender a vender na hora certa, acompanhando centenas, acompanhado, aí, vamos dizer assim, de centenas de produtores rurais Brasil afora. Então, você não precisa estar sozinho para estar tomando essa decisão. E o que é que nós temos nesse método, tá? Então, no módulo 1, nesse módulo você começa, de fato, a dar os primeiros passos da porteira para fora e dominar o mercado de soja e milho. Veja aí na tela, dentro desse módulo, tá? Nós temos vários tópicos e dentro de cada tópico nós temos várias aulas. Então, cada um desses tópicos que você está vendo tem várias aulas. Aulas curtinhas, 5 a 20 minutos, muito didáticas para não ficar cansativo. E você vai aprender do zero como vender na hora certa, exatamente para quem não faz ideia do que é isso, né? As aulas começam aí desde um nível básico, iniciante, de comercialização e vão aumentando o nível até chegar a aulas mais avançadas para quem já tem uma noção de comercialização. Bem, no nosso módulo 2, veja aí na tela, o módulo chamado Segredo do Grão. Esse módulo você vai descobrir como calcular o preço justo do grão na sua fazenda, os fatores de conversão, tipos de impactos de logística na sua região e como isso tudo impacta o preço do grão lá na sua fazenda. O módulo 3, é o módulo que eu adoro, tá? E aqui você vai aprender a proteger o lucro e fazer estratégias, travas inteligentes, tá? Esse módulo é um dos que eu mais adoro, que eu sou viciado nele. Nós vamos falar e desenhar literalmente aí o que é hedge de fato, usando o mercado financeiro com opções derivativos agrícolas para soja, para milho, para dólar, o tanto Chicago quanto a BMF aqui no Brasil, e é claro, com exemplos trazendo para a prática do dia a dia que acontecem dentro da fazenda ali. Lembra que eu tenho um pezinho na roça e um lá na Faria Lima. No nosso módulo 4, estratégias vencedoras e lucrativas para a safra, nesse módulo, com toda a bagagem que você já aprendeu e desenvolveu nos módulos anteriores, que nós já estudamos, você vai ver o mercado da sua região de uma forma diferente. Você vai ser capaz de analisar e criar estratégias de venda de grão para ser mais assertivo, tá? Para vender na hora certa, com menor risco, comprar tanto na compra de insumos quanto nas operações. Então, nesse módulo, a gente vai unir todos os módulos anteriores e vai começar a colocar estratégias práticas ligadas ao seu dia a dia aí, e você fazer uma análise regional da sua comercialização, tá? No módulo 5, dominando o mercado de soja, você vai ser capaz aí de traçar cenários e aproveitar bons momentos de comercialização. Esse é um módulo, tá? Para o produtor rural que não tem tempo, tá? Então eu vou te mostrar como você vai vender na hora certa, investindo aí poucos minutos do seu dia para analisar mercado. Alguns produtores dizem que não tem tempo para acompanhar mercado, que quando eu falo de dominar o mercado, você pensa que tem que ficar de olho pregado no computador ali, no celular, e na verdade não é isso, tá? E eu vou te mostrar na prática como dominar o mercado, investindo aí 15 minutos do seu dia ou menos, fazendo tanto análise de gráfico rapidamente ali, ou mesmo de fundamentos, mas de maneira assertiva. No módulo 6, que é o módulo O Mapa, você vai aprender a fazer vendas conscientes, buscando lucro e buscando fazer vendas nas altas de mercado, com menor risco, trazendo segurança para sua fazenda. E acabar com aquele sentimento que a gente busca minimizar, que eu vendi, o mercado subiu, não vendi, o mercado caiu. Você vai aprender a comprar barato e a vender com margem que você estipulou, sem ser refém no mercado. Então, veja os tópicos aí. A gente é um módulo focado em planejamento de comercialização, algo que pouquíssimos produtores fazem hoje, mas fazem planejamento agronômico. Então, esse é um planejamento comercial muito importante para você que tem soja para vender ou decisões comerciais para tomar. São todos esses módulos que você precisa para vender na hora certa, com segurança e lucro. O método mais completo, que vai desde mercados futuros, logísticas, opções derivativos, planejamento de comercialização, análise de relatórios, e ainda não acabou. Pensando em facilitar o aprendizado, tá? Eu vou entregar de bônus 2 coisas muito importantes que eu já te explico. Os 2 bônus, tá? São um deles, a comunidade especial aí para quem é produtor de soja ou profissional do agro e quer vender na hora certa, onde você vai
trilhar o caminho para vender bem na hora certa, junto com outros produtores, né, de todo o Brasil, podendo trocar informações, oportunidades de compra e venda. Outro bônus que nós teremos é uma aula inaugural que eu vou fazer ao vivo com você, para quem se inscreveu na segunda-feira, para quem já se inscreveu na segunda-feira, a nossa aula já vai ser na quarta. E eu vou falar de oportunidade de venda e de compra de insumos para você começar a vender sua soja aí com segurança e lucro já na próxima safra. Agora, todos os módulos gravados, com suporte, acesso por 1 ano, bônus, todos os bônus que eu já falei para vocês anteriormente também, tem um valor de investimento menor do que você investe em 1 hectare, ou menor ainda do que você colhe lá, na média, eu vou colocar 60 sacos de soja por 1 hectare, tá? Então, 60 sacos de soja hoje, mais ou menos, é a média nacional aí. Claro que a sua região você pode colher um pouco mais, mas, a grosso modo, são hoje na casa de R$ 6.000. Muito próximo também do investimento hoje, que está na casa de R$ 5.000. Mas esse método, ele é muito mais acessível do que investir tudo que você colhe no hectare ou investir tudo que você paga para plantar um hectare. É um método extremamente acessível. Nós estamos ofertando exclusivamente nessa turma por apenas 12 vezes de R$ 297,70 ou R$ 2.997 à vista, com Pix e boleto, tá? Pode escolher. Então, é barato pra caramba, considerando o retorno que você tem ou vai ter, não só na próxima safra, mas todas as safras. Se você fizer a conta aí pela produtividade de um talhão de fazenda de 250 hectares, ou se você planta 250 hectares, né, isso custa menos que 50 centavos por saca de soja que você produz numa área como essa, tá? Então, não é nem o valor do pneu da sua caminhoneta, mas vai te ensinar a vender na hora certa, com segurança e lucro, e não só nessa safra, porque são fundamentos que valem tanto para a soja quanto para o milho e para as próximas safras que virão pela frente. Se você ainda está em dúvida, eu quero te oferecer uma garantia para tirar qualquer receio, tá? Eu confio completamente no meu método e por isso eu vou oferecer aí 30 dias de garantia incondicional. Você vai ter 30 dias para estudar, acessar os conteúdos e decidir por si próprio se o método faz sentido para você ou não. É satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta sem letra miúda. Essa garantia ela é 4 vezes maior do que uma garantia normal de mercado, que é de 7 dias. Se você tinha alguma dúvida, essa garantia aí vai acabar com todas elas. E eu coloco aí o meu na reta, porque eu sei que o método funciona. Eu já estou na 6ª turma com mais de 100 alunos e ninguém nunca acionou minha garantia, ninguém nunca precisou disso, porque são sempre ótimos alunos e muito bem engajados. Eu quero relembrar você também de uma grande oportunidade que os primeiros, quem comprar na primeira hora de amanhã, tá? Então as inscrições abrem às 8 até às 9 horas da manhã, você tem 10% de desconto. Então, se tem como ainda ficar melhor, tem sim. Para os 5 primeiros que se inscreverem no método Venda na Hora Certa amanhã, lembrando que as inscrições abrem às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Os 5 primeiros vão ganhar 2 mentorias em grupo. Então, para você ter uma ideia, a minha vontade que eu tenho de fazer com que vocês tenham sucesso e acertem a comercialização, cada consultoria minha dessa, eu cobro pelo menos R$ 10.000 para fazer uma consultoria ou uma palestra de 1 hora como essas, tá? E então, eu estou dando isso aí para vocês, para os 5 primeiros, para acelerar os seus resultados, porque eu acredito que uma mentoria em grupo como essa faz total diferença na hora de você executar esse planejamento, na hora de você se capacitar dentro da comercialização agrícola. Eu quero que você faça um compromisso comigo aqui agora, tá? Um compromisso que você vai fazer primeiramente com você mesmo e com a sua família, com o seu negócio aí, de colocar o despertador para amanhã, 7h50 da manhã, horário de Brasília. Você vai estar preparado para aproveitar as altas? Você está preparado para aproveitar as altas se o mercado vier a subir? E se o mercado continuar caindo, você sabe como se proteger dessas quedas de preço sem ter que ficar vendendo um grão físico? Você faz contrato balcão, somente balcão? Ou você só vende em reais? Você, se está fazendo isso, não está preparado para aproveitar as oportunidades de mercado, como, por exemplo, as volatilidades do dólar, tá? Eu vi em 2020 muitos produtores fazendo contratos
e não souberam aproveitar a alta da soja. E também vi, pelas pesquisas que rodamos aí em 2024, que muitos produtores não fizeram o contrato e estão levando uma surra do mercado com essas quedas aí também. Então, a solução para isso é você dominar o mercado e se inscrever amanhã às 8 horas da manhã no método Venda na Hora Certa. Eu já estive nessa posição, eu não entendia o mercado, eu achava que era manipulado, eu achava que não tinha o que fazer, e eu sei por que o produtor age dessa maneira, mas eu tive coragem de sair da minha zona de conforto e de mudar, de buscar mais conhecimento. Agora sim, você tem duas opções. Agora você tem duas opções, né? Você pode sair dessas aulas e continuar vendendo na hora errada, ou pode tomar uma decisão de vender na hora certa com o nosso método. E aí, dominar o mercado na hora de travar custos ou de fazer contratos. Você não vai ficar mais na mão do comprador e desse mercado, que muitas vezes, né, é manipulado nos momentos de maior fragilidade do produtor. Hoje você acha que tem uma fazenda, mas na realidade, e aí você vai ser capaz de dominar o mercado e travar os custos ou fazer contratos com estratégia, com método e aproveitando as altas de mercado, protegendo contra quedas de mercado. Você não vai ficar mais na mão de um comprador, não vai ficar mais na mão de manipulações de mercado. Hoje você acha que tem uma fazenda, mas na realidade você não tem. Você está aí, virou escravo do seu negócio, trabalhando para pagar conta com essas margens apertadas que nós estamos vendo na soja nesse ano. Muitos produtores, né, ficam preocupados com o preço de soja e achando que estão fazendo isso pela sua família, mas você está sendo aí dominado pelo mercado ao invés de dominar ele. Então não é só produzir mais, tem que vender melhor. Se você está realmente comprometido a não ser mais escravo de preço de soja, de milho, você vai colocar o seu celular a despertar amanhã, sabendo que amanhã é um novo dia, um dia de recomeço para a sua fazenda. Então eu te espero amanhã às 8 horas da manhã de Brasília e te vejo dentro do método Venda na Hora Certa. Um grande abraço para vocês e eu vou explicar aqui como é que funciona o sorteio. Então, quem não estiver no grupo oficial, tá? No grupo do WhatsApp, entra para receber o link de inscrição do método e eu vou revelar o ganhador da matrícula lá no grupo. Para quem participar do sorteio, eu vou enviar nos grupos do evento. Então, se você não está no grupo aí, entra no link aqui nos comentários do grupo do WhatsApp. Eu vou enviar um formulário lá, você preenche ali com seus dados, só para mim saber quem é você, né? E nós vamos sortear e vamos revelar lá dentro do grupo amanhã quem foi o ganhador. Então, nós vamos dar hoje aí até amanhã para vocês preencherem esse formulário, todo mundo que está lá no grupo, e vamos sortear aí o ganhador dessa matrícula. Então, cruza os dedos aí, essa é uma excelente oportunidade também. Um grande abraço.